Ai, Deus, estão falando aqui, novembro azul. Já? Boa tarde, gente. Tudo bom? Boa tarde, professora. Começou? Boa tarde, professora. Boa tarde, Aline. Tudo bom? Boa tarde, Jéssica. Professora, sua voz está muito baixa, eu não estou conseguindo lhe ouvir. Para todo mundo tá baixa ou é só para Jéssica? Pra mim tá normal. Oi, Melhorou aí, professora, boa Jéssica? tarde. Tá Não, normal. Tá baixa pra mim também, professora. Bom, aqui tá tudo normal. Posso fazer, eu vou sair e entrar de novo. Bora ver se melhora. Tá bom? Mas o som tá no máximo aqui. Vou sair e entrar de novo. a professora está melhorando. Tá? Então tá, beleza. Bom, como é que nós vamos fazer hoje? A gente vai começar com as apresentações dos trabalhos, tá? De Novembro Azul. Quando a gente terminar, eu vou ficar com os alunos que foram para o estágio hoje, tá? Para a gente fazer a supervisão. Mas quem não foi e quer ver como é, pode ficar, tá? Só não é obrigado, mas pode ficar também para escutar, né? É até legal que vocês fiquem para vocês terem uma ideia de como é que está sendo realizado a parte prática, tá bem? E também vou dar algumas orientações para os alunos que estão indo a campo. Então, a equipe da Emily já está por aí, que ela me pediu para ser a primeira. Sim, professora. Então, podemos começar. Ah, gente, não se esqueça de me mandar depois os slides das apresentações com os nomes, tá? Tanto daqui Eu quero ter um segundo. do estágio, tá? Quanto do pessoal de amanhã, da psicologia ambiental. Então, vamos lá, equipe da Emily, pode começar. Professora, oi, boa Oi, tarde. boa tarde. Eu posso lhe passar o slide e você ir passando, porque eu tive um probleminha aqui no meu computador e não vou conseguir, Tá, tudo bem. tá? Eu vou Pode lhe mandar. passar aqui. Tá, tu vai mandar aqui no chat? Tu vai mandar onde? Posso lhe passar pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp? Ixi, o problema é que vai demorar, que aí eu vou ter que ligar o computador, mas manda aí, vamos ver. Vou ter que ligar meu computador. Ah, não, eu consigo colocar aqui nesse, né? Tá, manda aí. Eu acho que eu consigo abrir aqui o WhatsApp web. Acabei de mandar. Tá, deixa eu só abrir o WhatsApp web aqui no computador.
Tá, já está aparecendo aí na tela de vocês? Sim. Tá, então vamos lá. Novembro Azul, a equipe da Emily, Ciane, Giovana, Isabela, Letícia e Aline. Podem começar. Ok, primeiramente, boa tarde. A gente vai falar sobre o Novembro Azul. E aqui a gente vai falar sobre um conceito, um breve histórico e falar um pouco sobre a campanha. Todos estão me escutando? Sim. Sim. Ok. Primeiramente, o Novembro Azul é uma campanha Sim. que tem como objetivo. Olá! É uma campanha que tem como objetivo conscientizar os homens sobre os cuidados com a saúde, principalmente em relação ao câncer de próstata. A campanha é essencial, contribui para a quebra de tabus, além de divulgar informações importantes sobre a doença. E falando sobre isso, um dos aspectos mais preocupantes sobre o câncer de próstata vai além da mortalidade. É preciso acabar com a cultura de negligência e preconceito contra os exames de prevenção. Aqui com os dados técnicos, a gente fala que o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. Ele fica atrás apenas para o câncer de pele. Então, aqui também fala que tanto que para 2018 a estimativa é de mais de 68 mil novos casos da doença. Porém, quando detectado precocemente, o tratamento é menos invasivo e oferece mais chance de cura. E sobre a campanha em si, ela chegou no Brasil em 2008, trazida pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Urologia. Uma das formas que a gente traz é o Novembro Azul, simbolizado pelo lacinho, e muitas pontos turísticos do Brasil, eles fornecem aquela luz azul, né, como forma de campanha e prevenção, uma forma de informar também e trazer ao público essa temática. A próxima, por favor. Boa tarde. Falando um pouco Boa sobre os tarde. fatores de risco, vale ressaltar alguns pontos que são muito relevantes a se observar, como a hereditariedade. Esse ponto, ele não se restringe apenas ao câncer em questão. E se houver 2 ou mais parentes biológicos que tiveram o câncer de próstata, desculpa, é que eu tô gripada e aí fica cansativo a minha respiração. Então, se houver um parente biológico, né, que já tenha tido câncer de próstata, é importante ficar atento e fazer o exame anualmente, porque se identificado nesse fator, o risco de desenvolver a doença pode ser de 50%. Pode passar. E um outro fator de risco é a idade. A idade também ela representa um grande fator de risco, tanto que a prevenção ela é enfatizada aos homens a partir dos 50 anos, quando a incidência da doença e a mortalidade aumentam muito. Então, aqui na imagem, a gente tem algumas porcentagens. 75% dos casos ocorrem em homens a partir dos 65 anos, em média. 50% dos homens descobrem a doença já em estágio avançado. 50 anos é a idade indicada para fazer os exames preventivos. Pode passar. E um outro ponto, né, fator de risco, é sobre a alimentação, na verdade, a má alimentação. Ter uma boa alimentação, ela é muito importante, né? Ter uma dieta rica em verduras, frutas, legumes, também evitar comer comidas muito gordurosas, contribui para a diminuição do risco de câncer. Não somente para o câncer de próstata, né, mas também para outras doenças. Ter uma boa alimentação é importante também para ter uma boa saúde.
Pode passar. E um outro fator é o hábitos, né? Alguns estudos eles indicam que o consumo excessivo de álcool e o tabagismo aumentam, né, a incidência do câncer de próstata, além também de homens obesos, o sedentarismo, pessoas que não fazem atividades físicas, também isso aumenta a probabilidade de desenvolver o câncer. Pode passar. Um outro fator é a etnia. Alguns estudos eles mostram que o câncer é 2 vezes mais comum em pessoas negras. E agora, falando um pouco sobre os sintomas, pode passar, professor. Falando sobre os sintomas, a doença inicial da fase do câncer, ela é silenciosa, mas existem alguns sintomas que precisam de atenção imediata, que são esses: a sensação de bexiga cheia mesmo tendo urinado, dificuldade de iniciar a passagem de urina e de interromper o ato de urinar, urinar em gotas ou jatos sucessivos, dificuldades em conseguir ou manter a ereção, dor quando ejacula, dor nos testículos, dor na lombar, na pelve ou nos joelhos, sangramento pela uretra. E quando o câncer ele já se encontra em estágio avançado, ele pode estar associado a dor óssea e, em casos mais graves, infecção generalizada ou insuficiência renal. Então, vale ressaltar que no início do câncer de próstata, a doença é silenciosa. Esses fatores, esses sintomas, eles geralmente já começam quando o estágio já está mais avançado. Boa tarde. Boa tarde. O câncer de próstata, ele é dividido ele é selecionado em estágios. E a identificação do estágio em que o câncer de próstata se encontra é conhecida como estadiamento. É fundamental para a escolha do melhor tratamento desse paciente. São 4 estágios. No primeiro estágio, o câncer é assintomático, que pode ser detectado ao acaso, como durante uma ultrassonografia transretal, ou pelo aumento do PSA, que é o... Deixa eu só ver aqui, que eu esqueci. O antígeno prostático específico. É um exame que é feito para identificar. Então, no estágio 2, também está restrito à próstata, mas é um tumor maior, causa mais sintomas e tem mais chance de se disseminar. Pode ser classificado como 2A, que é apenas um nódulo, ou 2B, que são mais de um, né? No estágio 3, o câncer de próstata atinge tecidos vizinhos, como as vesículas, reto e bexiga, mas sem afetar os linfônodos e áreas distantes. Já no estágio 4, os tumores da próstata que se disseminam para regiões próximas, como os linfônodos, ou regiões distantes, ou seja, ele se espalha, né? E aí, nesse quadro, nós vemos os tratamentos que podem ser adequados para cada estágio, seja eles de acordo com os fatores individuais de cada paciente, dependendo também do estágio da doença, né? No estágio 1, no caso, poderia ser indicado a cirurgia de remoção da próstata, radioterapia externa e ou interna, observação ativa. Já no estágio 2, cirurgia de remoção da próstata, radioterapia externa ou interna, observação ativa. A radioterapia externa e terapia hormonal, radioterapia externa e interna e terapia hormonal. A mesma coisa, ficou repetido, eu acho. Cirurgia de remoção da próstata com ou sem remoção de linfônodos,
associada ou não à radioterapia e à terapia hormonal e quimioterapia, terapia hormonal, radioterapia externa, quimioterapia, cirurgia paliativa e tratamento para metástase óssea. Ou seja, cada tratamento depende da vida, a saúde do paciente e também do estágio que a doença se encontra. E na prevenção, como a Ciane já citou alguns malefícios, né? Nós temos aqui ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, controle de peso, não fumar, evitar o uso de bebidas alcoólicas. Tudo isso vai ajudar o paciente a se prevenir desse câncer. Pode passar, professora. A próxima, acho que é a Aline. Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre mitos e verdade, tá? Porque diante dessa situação, né, do câncer de próstata, existem muitas coisas que os pacientes acabam acreditando, né? Porque ouvem falar e acabam acreditando em coisas que muitas das vezes não é verdade. Eu selecionei algumas perguntas e respostas aqui para estar falando um pouco de verdade. Qual a importância do câncer de próstata? O tumor prostático é um câncer não cutâneo, mais frequente no homem após os 60 anos, e constitui a segunda causa do óbito por câncer nessa faixa populacional. Quando diagnosticado precocemente, é curado. Então, o câncer de próstata, ele dá, assim, em todas as faixas etárias, tá? Mas ele é mais frequente após 60 anos de idade. E quando ele é diagnosticado logo no início, ele tem grandes chances de cura. Apenas idosos têm câncer de próstata? Não. Embora bem menos frequente, 5% a 10%, esse tumor pode incidir na fase jovem, com menos de 50 anos. Abaixo dos 40, é muito raro. O toque retal causa dor? Os homens têm muito medo de fazer, né, esse exame do toque retal, porque eles falam que dói, e tem a questão também, né, da vergonha, né, que eles têm, né? Eles acham que fazer esse exame é vergonhoso para eles como homem, né? Ele é um exame indolor e não deve ser traumático. Ele fornece informações muito importantes sobre a próstata, que se situa com a parede retal, muito fina e que permite que esse exame seja visto em vários aspectos, como tamanho, consistência, presença de nódulos e limites. Pode passar. Homens só precisam ir ao urologista quando estão doentes? Não. O homem, ele precisa ir ao urologista todo o tempo, como a mulher que faz o exame de preventivo, né? Principalmente quando ele estiver apresentando tumor, urina fética, né? Dificuldade de urinar, pus e outras dores e outras coisas. A disfunção erética é problema psicológico? É comum a influência psicológica como fator da disfunção, principalmente em jovens. Por outro lado, contribui negativamente naqueles que têm outros problemas. Os fatores orgânicos, eles também interferem no funcionamento normal do mecanismo de ereção. Pode passar. O que pode provocar a impotência sexual? Vários fatores pode provocar isso. Eles podem ser... Eles podem vir tanto pelos fatores psicológicos como orgânicos. E um desses fatores são a alteração vascular,
problema de inervação, alterações orgânicas como diabetes, hipertensão, alterações hormonais, uso de medicação que interfere no libido e outras coisas. Pode passar. A saúde psicológica. Ah, não. Acho que esse aí é o teu, né, Emily? Sim, é o meu. Tá, desculpa, a professora terminou, tá? Bom, a saúde psicológica do homem diante do adoecimento, né? Eu foquei no adoecimento. Acho que tem algum áudio ligado que tá fazendo barulho. Peraí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que agora parou. Parou, né? Tá. Acho que parou, sim. Então, continuando, eu foquei no adoecimento. Isso é a saúde psicológica do homem diante do adoecimento. Eu achei um artigo que falava especificamente sobre isso, sobre a saúde psicológica do homem diante do adoecimento, né, especificamente vivenciando a situação do câncer, né? E eu destaquei dois pontos que eu achei assim principais que fala sobre praticamente que abrange, né, toda essa experiência. Bom, eu vou ler um pouquinho aqui do primeiro parágrafo, né? O adoecimento por doenças graves, degenerativas e crônicas, como o câncer, ele propicia uma drástica e repentina mudança na existência dos pacientes, né? Após a confirmação do diagnóstico, o paciente é levado a defrontar-se com um novo cotidiano, marcado por espaços até então desconhecidos, né? Rotinas de tratamentos dolorosos e invasivos, além de passar a relacionar-se com um grande número de profissionais de saúde, né? Então, a saúde psicológica, ela sofre a influência desses fatores, né? Que até então o homem, ele tinha sua vida ali normal, né? Sem adoecimentos, né? E acaba se vendo diante dessa situação, tendo que passar por exames, tendo que mudar o cotidiano da sua vida em geral. E essas coisas vão propiciando o adoecimento psicológico, né? Gera ansiedade, dentre outros transtornos, né? E também tem aquela questão de que aquela cultura, né? Meio que do homem ele ter que ser forte o tempo todo, dele não buscar ajuda, dele não ser fraco. Em algumas famílias, né? O homem ele é sobrecarregado em termos de sustentar a família, né? O artigo também fala muito sobre isso, sobre essa cultura do patriarcado, né? Que a família ele como se ele carregasse a família nas costas, né? E diante desse adoecimento, ele meio que deixa de ser esse provedor e passa a ter que cuidar de si, né? E passa a ter que se defrontar com essa situação na qual ele fica frágil, né? E diante disso, o homem ele tem que buscar ajuda, né? Passando para o segundo tópico, já vai falar um pouco do tratamento, né? Soma-se ainda a associação da figura do câncer à morte e ao morrer também, né? Tem um sentimento de luto ali que, dependendo da situação do câncer, se já está num estado grave ou não, vem aquele sentimento de que, eu vou morrer e nada vai dar certo, né? Então, nesse sentido, é recorrente que o diagnóstico de câncer seja recebido pelo paciente e os seus familiares, como uma sentença de óbito também, né? A família também, ela sofre esse adoecimento junto com o paciente, né? Então, sendo assim, o psicólogo hospitalar, ele ocupa um importante papel na equipe, né, interdisciplinar, que possibilita a construção de espaços de escuta e de elaboração da angústia, né? Então, relacionados ao processo de adoecimento, tanto pela família como pelo paciente. Então, o artigo ele destaca a importância do psicólogo hospitalar para promover esse acolhimento, né?
E também falam muito das clínicas oncológicas e toda a equipe interdisciplinar que trabalha diante do tratamento do câncer, né? Então, o acolhimento psicológico, ele é muito importante nesse momento para fortalecer, né, o homem, para que ele prossiga o tratamento e que ele entenda que tudo bem ele estar vivenciando isso e que ele também precisa entender que é o momento que ele tem que se cuidar. E não só da questão física, como da questão psicológica também, que fica muito abatida nesse momento. Então, o que eu encontrei de material sobre isso, professora, foi isso. E no tratamento foi justamente a atuação do psicólogo hospitalar, né? Porque ele vai estar ali vivenciando tudo aquilo no espaço hospitalar com o paciente em si. Né? Esse foi um pouco do material que eu encontrei que fala sobre a saúde psicológica do homem, especificamente no adoecimento. Tá ótimo. Ok? Obrigada, meninas. Tá ótimo. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Tá bom? Eu vou primeiro ouvir todas as equipes e depois eu faço as considerações no geral. Tá bom? Agora a equipe do Marcelo. Marcelo, tem como compartilhar aí, Marcelo? Tu mandou para mim o slide? Vamos se falar pelo privado. Professora, oi, tudo bem? Boa tarde. Um minutinho só para a gente definir aqui o compartilhamento de slide. Ok. Tá? Professora? Oi. Enquanto o Marcelo está resolvendo essa questão, queria tirar uma dúvida com a senhora. A senhora vai falar a respeito do seu relatório? Quando é para entregar? Como é que ficou essa situação? Sim, podemos falar no final, depois das apresentações, a gente já fala do relatório também. Mas deixa eu olhar aqui. Nosso relatório, eu preciso olhar, na verdade, qual vai ser o período de prova. Vocês já receberam o calendário de prova de vocês? Não, professora, ainda não recebemos. Tá. Eu preciso só que a professora Aline também confirme o calendário de prova, que a gente segue a entrega do relatório no período de provas, tá? Mas a finalização do relatório, vocês continuam fazendo aquilo que vocês fizeram na primeira verificação. Agora vocês vão acrescentar as atividades da segunda verificação, todas essas atividades que a gente está trabalhando em sala, tá? Quem começou a ir para campo, além das atividades em sala, vai colocar também as atividades do campo, tá? Não vai ter nada de diferente. E aí a gente vai só marcar a entrega, vou só aguardar a professora Aline confirmar qual vai ser o período de provas, que aí eu digo o dia, tá? Então, em cima do período de prova vai ser na segunda-feira, no dia da nossa supervisão, a entrega, e a entrega vai ser pelo e-mail, tá? Tá aparecendo aí, professora, a minha tela? Tá aparecendo. Do Novembro Azul, né? Está sim. Então tá. Dia. Eu não estou ouvindo. Equipe é formada por Rima Jussarubi. Agora sim. A senhora não está me ouvindo, não? Agora está me ouvindo? Sim. Tá, é pela internet. Então, professora, eu vou dar início aqui. A grande questão que o nosso trabalho vem tratar é a visão do psicólogo diante do câncer de próstata e do Novembro Azul. Então, a primeira questão que eu acho que eu vou tratar assim, como se fosse uma demanda que chegasse em clínica, seria medo ou vergonha.
né? Então, a pessoa, ela se depara com medo, porque o câncer de próstata está ligado à amputação, está ligado à morte, e muitas vezes a pessoa não quer se defrontar com isso. E a outra questão é a vergonha, pelo fato de ser uma doença que ela por muitas vezes pensam que não tem cura, né? Hoje a gente vê que a medicina já está avançada de um ponto que alguns tipos de câncer, em uma proporção, ele tem cura, né? Outros, para a medicina tradicional, não. Então, eu acho que o grande papel do psicólogo, frisando o Novembro Azul sempre, dentro de uma campanha, em uma UBS, claro, né? Sempre frisando isso, é que ele venha tratar de forma muito sóbria e muito despida de preconceitos o que é realmente o câncer, o que é a morte e o que é a vida. E também conscientizar esse paciente de forma que ele venha ver que a saúde, a prevenção, o exame de próstata, o conhecer o seu corpo, sempre está no melhor caminho, no melhor olhar, mas sempre também respeitando a individualidade do nosso paciente, o querer ou não querer. E a minha fala se concluir por aqui, aí eu vou desligar meu microfone e vou continuar dirigindo o slide aqui. Ok. Bem, gente, boa tarde. Estão me escutando? Estamos sim. Tá. Quem está falando é a Girlene, professora, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o preconceito masculino, né? Sobre o exame e todo sobre esse preconceito que há em cima desse exame, que começa por um caso bem simples, que é porque tantos homens têm a tormenta, né, de fazer esse exame. Então, isso é uma questão de masculinidade mesmo, né? Geralmente, o homem, ele tem vergonha, né, de fazer esse exame, porque geralmente já criou-se, né, já está impregnada na sociedade aquela questão do toque. Só que o homem, ele pensa que com isso vai diminuir sua virilidade. Só que o que acontece é que muitos homens não sabem, e eu acredito que a grande maioria, é que hoje não se faz mais toque renal. O toque renal, ele só é feito se a pessoa tiver suspeita já do câncer. Geralmente, quando o homem ele vai fazer os exames no posto, o que acontece? É feito através do exame de sangue, né? E lá consta, se tiver alguma alteração na próstata, é aí que vai ser preciso fazer o toque. Então, o psicólogo, a gente, quanto psicólogo, tem que trabalhar muito nessa prevenção de informação mesmo, né? Dessa psicoinformação, de você poder falar para esse usuário que isso é mito, não é assim, eu vou fazer a próstata, vai ser preciso. Não, o médico ele vai avaliar e geralmente, primeiramente, vai ser feito, né, através do exame de sangue, se precisar, vai ser feito a próstata. Inclusive, eu estava conversando com meu pai um dia desse, e a gente estava conversando sobre isso, e ele explicou que quanto foi importante a moça da saúde falar para ele que não era assim, que ele tinha que primeiro fazer uma avaliação com o médico, que ele vinha fazer um exame de sangue, se precisasse ele ia fazer esse toque, né? E também, né, a gente, quanto psicólogo, trabalhar em cima dessa prevenção, se no caso, esse homem, ele vir precisar fazer, né, esse toque. Então, nós também temos que conscientizar que tem muita diferença, né, sobre o homem não querer procurar um urologista e a mulher ter já esse caso de mãe
procurar um ginecologista, porque isso está um pouco também enraizado, né, na sociedade, que a mulher tem que procurar desde cedo, porque tem filho, porque os órgãos são internos, e para o homem não é passado dessa maneira, né? Não tem esse diálogo também familiar, social, então por isso a importância de trabalhar nessa prevenção. E também, por vergonha e medo dele de ter esse tratamento, né, desse diagnóstico da positivo, é que os homens, a taxa de homem é muito baixa procurando, né? Só que também o que deve ser conscientizado é que o câncer de próstata, ele também é assunto para ser tratado com o psicólogo, porque nem isso chega neles. Primeiro tem todo essa parede para fazer um exame. Mas o que não é muito chegado é que ele também vai ter esse apoio do psicólogo, né? Para saber se ele tiver algum problema realmente, onde vai ser preciso fazer essa cirurgia. Ele tem todo esse apoio, né, psicológico de um psicólogo para ele poder enfrentar esse problema nesse momento, porque, como já foi dito aqui, não só por nós, como pelos colegas anteriores, o quanto é difícil para eles esse momento de aceitação, né, dessa doença, ou do pós-cirúrgico também, né, quais são os procedimentos a seguir, né, como será essa aceitação. Então, o problema é que foi mistificado muita coisa em cima desse exame, e conscientizar também que é muito importante, porque esse exame ele salva vidas, né, como todos os outros, mas para o homem tem que chegar de uma maneira muito abrangente. E uma coisa muito legal que eu escutei na NASP, inclusive hoje a gente falando sobre a campanha que a gente vai fazer, é que quanto é importante a gente conscientizar também a família desse homem, né, a esposa desse homem, a mãe desse homem, porque geralmente o homem ele já não vai na unidade básica, então cabe muito a gente conscientizar a família, essa mulher, essa irmã, essa mãe, né, essa família, de quanto é importante esse homem, né, esse usuário fazer esse exame, essa prevenção, ou que ele venha no posto participar das campanhas, né, para ele ter mais conhecimento. Então isso é muito importante. Próximo. Quem é o próximo? Felipe. Eu acho que deve ser... É eu já? Ah, isso aí, sou o meu. Agora é o meu. Boa tarde, professora. Vou falar um pouco sobre os desafios e a conscientização do Novembro Azul. Engajamento um pouquinho na questão que a Gislaine acabou de falar, né, sobre essa situação vergonhosa, como o Marcelo também falou, e os outros colegas também falaram sobre o medo ou vergonha, né? Então, é uma situação muito complicada, né? Porque o psicólogo deve ter bastante informação para poder atender a situação que está ocorrendo ali, porque geralmente assim, como eu moro aqui para parte do interior, é dificilmente tipo escutar muito sobre isso, né? Sobre essa conscientização. Eu nunca escutei meu pai ou outras pessoas falarem, entendeu? A unidade básica, né? Falar muito sobre isso, né? Hoje sim a gente vê, porque tem muitas campanhas, empresas falando sobre isso, né? Então, a falta de informação também é um dos grandes fatores que levam o homem a não buscar um médico. A vergonha, o medo do diagnóstico positivo, porque realmente, eu fui saber já depois de grande, de adolescente, jovem, né, para o final do ensino médio, saber realmente sobre a questão do Novembro Azul, porque não tinha, né, essa conscientização, esse desafio, né, porque realmente, o homem sair da sua casa e ir para uma unidade básica de saúde já é um desafio muito grande, pela questão, tipo, é toda uma situação, né? Então, tipo, eu escutava bem básico quando era criança, jovem também, sobre a situação, poxa, exame de próstata, todo mundo encarnava, né? Então, a galera do meu pai, assim, que sempre eu via de longe, sempre o pessoal tudo que sabe, que encarna, né? Então, isso dificulta muito, principalmente para os interiores. Então, geralmente acontece muitos casos das pessoas, homens mesmo, falecerem, morrerem, ter situações piores ainda,
por uma questão de informação e por uma questão de vergonha. Porque como o lugar é pequeno, quase todo mundo sabe, porque a pessoa fala rapidinho com uma pessoa lá e acaba acontecendo situações terríveis, né? Mas, assim, são casos de conscientização que hoje, graças a Deus, as unidades de saúde estão promovendo bastante, né? Não tanto por questão da pandemia hoje, mas anos anteriores, né? Que o pessoal até tem aquela campanha, o toque é seu e a luta é nossa, até mesmo que é usado do Outubro Rosa, né? Do câncer de mama, também vem logo engajado. Então, a prefeitura aqui na nossa cidade, ela trabalha muito a questão da prevenção, né? Ela divulga muito, faz bastante campanha com folhetos, com prevenção, consultas, né, especializadas para que os homens possam ir, né? E aí, a vergonha e o medo do diagnóstico positivo, né, dificulta muito o tratamento. A chance de ter um êxito prognóstico, 99% dos casos descobertos, precocemente são curados. E ao menos 10 segundos que pode mudar toda uma vida. Então, geralmente, assim, eu vejo muito a questão tipo, das campanhas, que alguns municípios não têm muito essa conscientização de muitos homens por aí. Dificilmente eu vejo campanhas campanhas muitas assim como da ação como do Outubro Rosa que tem, mas é um assunto que o psicólogo também deve estar por dentro também bastante, porque vai muito da questão, porque olha, a partir do momento que o psicólogo faz posso dizer, uma palestra falando sobre isso, o professor acho que muda muito a situação da mente da pessoa, porque já tem a mente já dos antigos sobre essa situação do câncer de próstata, né? Dessa vergonha, dessa dificuldade, desse desafio de sair da sua casa para você ir lá, do que os outros vão falar. Então, as pessoas hoje, elas têm muito esse paradigma ainda, né? Então, já o psicólogo, ele tendo essas palestras que já a unidade básica já está fazendo, né? Hoje fazem, né? Porque antigamente eu não via muito isso, mas hoje já fazem porque eu vejo, né? Eu vejo noticiários, eu vejo campanhas, né? Então, hoje para mim, hoje o desafio que eu vejo muito sobre a conscientização também é do homem sair da sua casa e buscar a saber o que está acontecendo por dentro dele mesmo. Ele mesmo, como diz aquele tema do Outubro Rosa, saber se conhecer por dentro, né? Saber se conhecer e não ter vergonha, né? Não ter vergonha do que aconteceu, porque muita coisa pode acontecer. Então, foi mais ou menos isso aí, professora, da minha parte, né? O desafio, a conscientização do Novembro Azul, do meu olhar que eu olho assim na realidade por aqui dentro do meu município mesmo, entendeu? Das unidades de saúde. Ok. Qual é o teu município? Barcarena. Tá, ok. Próximo. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde. Um pouquinho, né, sobre o papel do psicólogo na prevenção e no câncer da próstata. Então, vou falar um pouquinho sobre a prevenção. A prevenção é o adiamento ou eliminação de condições específicas para o surgimento da doença, né, de uma doença, através Falhou. Não estou ouvindo. Marta, tá me ouvindo? Eu acho que ela deve ter caído. Será que a internet dela caiu? Provavelmente. Amanda, Maná e Thiago não vão apresentar, não? ele é diferente da mulher, né? A mulher não, ela já tem essa conscientização
preciso fazer o exame, quando ele tem esse diagnóstico precoce, ele vai evitar problemas futuros. E também a prevenção, uma alimentação saudável, exercícios físicos, né, evitar o consumo, né, exagerado de bebidas alcoólicas. Então, são práticas que vai ajudar, né, diminuir o risco de várias doenças. Então, o apoio psicológico e social também, ele é um importante recurso para o enfrentamento dessas mudanças. Aqui já é no caso da pessoa que tem a doença, né, que já diferente da prevenção. Então, nesse caso, esse apoio psicológico e social, eles são vínculos relacionados que ajudam o paciente e seus familiares, né, a adaptar-se ao tratamento, né, dessa pessoa que já está doente. E também esse apoio, ele ajuda a reduzir o estresse, o aumento da sobrevida. Então, essa visão para esse paciente é relacionada que a pessoa que já está com câncer, uma visão de sofrimento, ela se depara com várias possibilidades de perdas, né? De perdas do cabelo, daquele corpo sadio, né? A perda de um órgão e da sua autonomia. Então, com apoio psicológico de um psicólogo, claro, essa visão dele negativa, ela se transforma em uma fonte positiva de superação e estabilização, né, do quadro. Então, com todos esses problemas aí, eles vão surgindo com essa visão negativa, surge angústia, né, incerteza. Então, é aí que o psicólogo ele entra para tratar principalmente desses aspectos emocionais, né? Que com todas essas dificuldades que ele vai enfrentando, com essas mudanças, ele afeta, né, o emocional dele. Então, o psicólogo ele entra para tratar esses aspectos, né, emocionais, eles ouvindo as suas angústias, as suas dúvidas, os medos, desejos. Então, o psicólogo ele ajuda e o psicólogo ele realiza, né, através de diversas intervenções com pacientes, familiares. Essas intervenções com o acolhimento, o suporte, né, psicológico no enfrentamento dos sentimentos, né? Ele proporciona também tudo isso contribui, o psicólogo ele contribui para melhor tratamento, né, desse paciente já com a doença, né? Então, ele também contribui para diminuir essas emoções negativas, como eu já falei, né, sintomas de ansiedade, depressão, tanto desse paciente quanto familiares, né? E também ele ajuda a que esse paciente ele não entre num isolamento, numa depressão. Então, tudo isso, esse psicólogo ele vai ajudar para que ele, na autoestima, né, e que ele venha enfrentar essa doença não como uma derrota, que ele vai morrer, que já está tudo acabado, mas ele vai diminuindo e também da família, né? Então é isso, professora. Ok. Bom, boa tarde. Eu vou falar um pouco da Amanda, né? Que ela não pôde estar porque ela está doente. Eu vou falar um pouquinho da parte dela. Sobre a psicologia e o exame de toque juntos pelo diagnóstico precoce do câncer de próstata.
De acordo com o Instituto Nacional, né, do Câncer, o câncer de próstata ele é o segundo mais incidente na população masculina no mundo, né? Com 15% dos casos perdendo apenas para o câncer de pulmão, né? E apesar de ser uma doença silenciosa, é em estado avançado, né? Essa doença ela costuma apresentar sintomas como dificuldades para urinar, tende a aumentar com o passar do tempo, sensação de ardor e dor na urina, sensação de dor na evacuação do sêmen, e algumas vezes vem com vestígio de sangue, né? E a ereção, ela é um desempenho sexual do homem, que ele representa a ausência da virilidade masculina. Portanto, quando a ciência ela diagnóstico positivo do câncer, o fantasma chega, né, ele cria um fantasma, né, porque que é o fantasma da impotência sexual, que consequentemente diminui o autoestima. Diminui a autoestima, fase presente da vida dos homens, perdendo, inclusive, o quadro, ele chegando a um quadro de ansiedade, depressão. E o psicólogo, serve para acompanhar, né? Ele é fundamental a presença do psicólogo, né? Para poder lidar com as fases do diagnóstico, quando ele recebe o diagnóstico, do tratamento e pós-tratamento, né? Agora eu vou falar um pouco sobre Pode passar, Marcelo. O psico-oncologia, né? O psico-oncologia é uma área assim, que é diferente, é um diagnóstico até em alta de morte. É uma área que passou a ser pesquisada e praticada no Brasil na década de 90. E é uma área importante que interface entre a psicologia e a oncologia e tem um papel fundamental durante o tratamento do paciente. O paciente com câncer, desde o progresso diagnóstico até na alta da morte, depara-se com a possibilidade, né, de perdas, como assim, ele perde o corpo sadio, de um órgão, do cabelo, a autoestima dele, às vezes a perda de um determinado lugar da família, do lugar de proativo na sociedade, de fé, principalmente na perda da vida. E surge angústia na certeza de um perigo tímido, né? Que ele interfere não só na rotina do paciente, como tendo as coisas que explica, né? Diante disso, o psicólogo, ele trata principalmente dos aspectos emocionais desse paciente, né? Com câncer. Ele tenta ouvir suas angústias, dúvidas, medos, ajudando a enfrentar o tratamento, né? Pode também se realizar diversas intervenções junto com o paciente e sua família, com acolhimento de suporte psicológico. E é isso, professora. Esse foi o nosso trabalho. Ok, Sula. Sobre o Novembro Azul. Tá ótimo. Muito obrigada. Então, agora nós temos a equipe da D, né? Sim, professora. Bom dia. Bom dia, desculpa. Boa tarde. Só um momento, eu já vou compartilhar aqui a tela, tá? Eu não estou conseguindo mais ver os negocinhos com a imagem do pessoal, mas todo mundo está conseguindo ver? Eu estou vendo os slides. Meninas do grupo, tudo ok? Sim. Tudo ok.
Dá para ver, só tem que ampliar, amiga. Isso, só para colocar na apresentação. Gente, boa tarde. Esse aqui é o nosso slide, né, da ação Novembro Azul. E aí o nosso principal ponto que a gente quis colocar aqui foi a importância da dinâmica da UBS, né, porque a gente vai estar no espaço deles. Então a gente pensou em fazer as palestras de forma dinâmica e a gente vai começar agora. Pode passar, David. De início, a gente colocou aqui o roteiro da ação, que o início dela seria com a apresentação e a disponibilização de serviços. Aí a gente ia ter os testes de HTG, que é nível de glicose, aferimento de pressão arterial, IMC, marcação de consultas para a saúde do homem. Aí aqui a gente colocou uma imagem que é cuidar da saúde também é coisa de homem. Procure uma unidade básica de saúde regularmente e tenha hábitos saudáveis. Então, aqui a gente já começa ilustrando, né, que a gente vai estar mostrando aos homens lá que estiverem presentes na UBS, que a gente vai estar abrindo já, né, a roda de conversa com eles para começar a introduzir esses assuntos que são tão delicados. Pode passar, Dê. Aí aqui o nosso primeiro ponto é a saúde do homem e os fatores sociais. E aqui a gente se preocupou bastante em ser uma coisa bem dinâmica e leve, né? Porque a gente sabe que o homem, ele se desprende, ele perde o foco muito rápido. Então a gente pensou em conceitos chaves para estar direcionando essas palestras. E aí o primeiro ponto é a periodicidade médica, a importância do check-up. Essas ações que são feitas, ela traz o intuito de que o quão é importante o diagnóstico ser precoce. Tanto no Outubro Rosa como no Novembro Azul, eles trazem essa importância de como deve ser diagnosticado o câncer de próstata, o câncer de útero. Então, aqui a gente deixaria bem claro para os homens o quanto que eles precisam estar fazendo esse check-up regularmente, o quanto que é necessário ter bons hábitos. E o segundo ponto seria as jornadas de trabalho excessivas, que a gente sabe que o homem, né, ele geralmente é o provedor da casa, então eles acabam trabalhando demais e aí acabam deixando a saúde de lado. Então isso é um ponto super importante e que precisa ser tocado, porque mais tarde isso vai ter reflexo de hipertensão, de problemas cardíacos e principalmente de saúde mental. E aí a gente vai ter um grande foco justamente em ansiedade e depressão, que essa jornada de trabalho excessiva, ela acaba acarretando tudo isso para o indivíduo. Dentro disso, a gente também, eu vou juntar já esses dois pontos, a higiene pessoal e esses estereótipos sobre coisas de homem, porque a gente já está, como os meninos já colocaram aí, né, todas essas questões, a gente precisa deixar claro que quando a gente vai falar sobre o homem, tem todo um arcabouço cultural relacionado sobre sua masculinidade. Então, o quanto que é difícil para esse homem ele ir até o médico, ele receber uma notícia como essa. Então, a gente precisa ter bastante cuidado sobre todos esses estereótipos que cercam a masculinidade. Aí vem até um termo que é bem atual agora, que é a masculinidade tóxica, que é justamente relacionado sobre isso. Durante as pesquisas sobre esse trabalho, eu li um artigo em que um homem, ele não fazia sua higiene corretamente, né, quando ele ia utilizar o banheiro, e aí a esposa dele percebeu, e aí tentou falar com ele, né, sobre tudo isso, e aí ele simplesmente falou que um homem, ele não poderia abrir a bunda. Então, é uma coisa que choca a gente bastante e que em uma palestra assim, dentro de uma UBS, precisa ser enfatizado o quanto que é necessário essa higiene pessoal do homem. E um fato que é importante também a gente deixar claro nessas palestras é o quanto que essa região íntima, tanto a parte da frente quanto a parte de trás, a gente precisa deixar claro a importância dessa higiene. E aí um fato que me assustou bastante é que cerca de 1.000 homens
tem basicamente o pênis amputado, ou parcialmente ou totalmente, por conta de maus hábitos de higiene. Então, vocês devem imaginar o quanto que isso vai impactar numa pessoa dessa que vai estar assistindo essa palestra, e o quanto que é importante também deixar claro isso para o homem, que não ele não vai deixar de ser menos homem porque ele vai estar se higienizando melhor, porque ele vai estar indo no médico. É extremamente importante que a gente deixe claro o quanto que essa saúde é importante, tanto a periodicidade médica quanto a higiene pessoal, para que a gente possa já criar uma forma de prevenção o que o câncer de próstata pode trazer. Próximo, por favor. Boa tarde, é a Amanda falando. Então, gente, começo agora falando sobre o Novembro Azul, né, que vai tratar sobre o câncer de próstata. Esse tipo de câncer, ele vai acometer os homens principalmente acima de 65 anos de idade, mas pode também ocorrer indivíduos com idade inferior, principalmente aquele grupo de homens que apresentam fatores de risco para essa doença. Se trata de um dos tipos de câncer que apresenta maior prevalência no mundo. Ele é a segunda principal causa de morte dos homens por câncer no Brasil. Então, os sintomas do câncer de próstata, né? O câncer de próstata é uma doença que, na maioria das vezes, apresenta um desenvolvimento lento e assintomático. Então, quando há sintomas, eles se caracterizam por dificuldade de urinar, diminuição no jato de urina, aumento na frequência da urina, presença de sangue na urina ou sêmen. Em alguns casos, podem até surgir dor óssea, como citados aqui, dor na lombar, problema de ereção, dor na bacia ou joelhos e sangramento pela uretra. A maioria dos cânceres de próstata não causam sintomas até que atinjam um tamanho considerável. Então, o diagnóstico de câncer de próstata, ele é realizado por meio de 2 exames. O exame de toque retal, para verificar se tem alterações no tamanho da glândula, se tem nódulos, ou então dor, e o exame de PSA, que ele vai ser falado posteriormente. Há casos que é necessário ser o exame, que é a pedido do médico, para se confirmar o diagnóstico. E os fatores de risco do câncer de próstata. Então, os fatores, eles podem aumentar o risco do câncer de próstata. Então, são eles: a idade avançada, acima dos 55 anos de idade, caso de câncer de próstata na família, principalmente em casos de pai ou irmão que tiver esse tipo de câncer antes dos 60 anos de idade, tem que ficar atento. Sobrepeso, obesidade, exposição a algumas substâncias, como aminas aromáticas, arsênio, entre muitas outras. Indivíduos de pele negra. E a prevenção. Como nós podemos fazer a prevenção do câncer de próstata? Homens, a partir dos 50 anos, é recomendado fazer o exame de próstata, tá? Então, procurem um urologista para realizar exames preventivos anualmente, é de extrema importância. Indivíduos com histórico familiar de câncer de próstata, sedentários, obesos, indivíduos que possuem a pele negra, indicado é que seja iniciada essa prevenção a partir dos 45 anos de idade, pois possuem um risco maior de desenvolver a doença. Realizar os seus exames necessários anualmente e estar falando de alguns fatores que podem contribuir para o bem-estar do indivíduo, né? Além de auxiliar na prevenção de algumas doenças, como o câncer de próstata. Manter uma alimentação saudável, manter um peso corporal adequado, evitando o sobrepeso, a obesidade, realizar no mínimo 30 minutos de atividade diariamente, não fumar, evitar bebidas alcoólicas ao extremo, e homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou com 50 anos, esses fatores devem procurar o urologista para conversar sobre a prevenção do câncer de próstata. Obrigada. Obrigada. Mais alguém na tua equipe, Amanda? Sim, professora. Só passar o slide, que eu não tô. Só passar. Eu tô tentando aqui passar, mas eu acho que alguma coisa aconteceu. Eu não estou conseguindo passar.
Ai, meu Deus. Agora foi. Agora foi. Tá. Estão me escutando bem? Sim. Tá, ok. Bom, então aqui eu já vou, professora, começar a falar, falando como se fosse no dia mesmo na ação para os homens. Então a gente vai falar sobre o exame de PSA, né? O que é esse exame? Bom, então o que é, né? O exame de PSA, ele é um exame usado para verificar a existência do câncer de próstata ou o andamento também da doença, né? E além do câncer de próstata, ele pode ser usado para verificação de outras doenças, né? Outras lesões prostáticas, como a prostatite, né? Então, o PSA, na verdade, ele é uma substância que é produzida ali pela célula prostática, e aí essa substância vai ter a função de fazer com que o sêmen ele fique mais líquido após a ejaculação. Então, quando há uma lesão na parede dessa célula prostática, quer seja por um trauma que você sofreu, uma inflamação ou uma infecção, vai ocorrer um escape desse líquido, né, que é o PSA, para o sangue. E é a partir daí que esse exame, o PSA, através do sangue, vai conseguir detectar se há ou não um comprometimento da próstata, tá? A importância, esse exame, ele é muito importante para avaliar a saúde da sua próstata e é um dos marcadores do câncer de próstata, mas atenção, ele não é o câncer específico, né? Ou seja, o PSA vai somente te prover uma estimativa, uma probabilidade do desenvolvimento ou não desse câncer. Tanto que em países mais desenvolvidos, assim, mais de 80% dos casos de câncer que foram confirmados pela biópsia, eles primeiramente foram confirmados pelo PSA. E como é feito? Bom, o PSA é muito simples. Ele é medido por um exame de sangue, então é como se você fosse fazer um exame de sangue normal, né? Como você faz em qualquer posto ou um BS. E ele deve ser realizado em jejum de no mínimo 4 horas, né? Você tem que ficar no mínimo 4 horas sem comer. Você não pode ejacular por no mínimo 48 horas. Também não pode fazer exercícios físicos que causem impacto ali no períneo, ou seja, não pode andar de bicicleta, nem andar de cavalo, se você gostar. E também não pode fazer sexo anal antes do exame, né? Deixa para depois você fazer. E para quem é indicado, como a Amanda já falou, algumas indicações, mas para o exame de PSA é bem parecido também. Então, homens com mais de 50 anos que estão no risco médio de desenvolver o câncer. Se você tem 45 anos e tem um alto risco de desenvolver esse câncer de próstata, ou se você tem 40 anos com um risco mais elevado, ou seja, se você tem mais de um parente de primeiro grau aí que já teve câncer de próstata antes dos 65 anos. E aí um ponto muito importante de tocar aqui, o exame do PSA ele não vai substituir o toque retal, porque esses dois exames são diferentes. Eles têm finalidades distintas. O PSA, eu já falei, ele vai medir ali a alteração do PSA no sangue, mas o toque retal, ele vai avaliar o tamanho, a forma, a textura da próstata, né? Então, a partir desses dois exames que o médico vai poder pedir outros exames complementares, como a biópsia. Então, é por isso que é muito importante desmistificar esses preconceitos acerca do exame de toque retal, porque ele é muito importante para o diagnóstico também, né? Então, ele é um procedimento muito rápido, dura em média 10 segundos, ele também não traz riscos à saúde. Onde fazer o exame do PSA? Aqui em Belém, o exame ele pode ser feito em qualquer laboratório de análise, ele pode ser encontrado no SUS também, e nos postos de campanha do Novembro Azul, onde são ofertados, você também pode estar fazendo esse exame. Como e onde buscar ajuda psicológica? Bom, se você for diagnosticado com câncer de próstata, ou se você está com suspeitas, ou até mesmo você está apresentando sintomas de ansiedade, porque ainda vai fazer os exames, os que a gente falou de PSA ou toque retal, e que você precisa de ajuda psicológica, você pode encontrar atendimento psicológico nos CAPs do seu bairro, nas UBSs do seu bairro também. E caso você não encontre um profissional psicólogo naquela unidade que você foi, com certeza eles vão te indicar uma outra unidade que tem. E o importante é você saber que você não está sozinha nessa luta e que você pode contar com a ajuda necessária para passar por isso, ok? E é isso. Ok. Tem mais alguém, Dei, na sua equipe? Sim, professora, mas só tá faltando passar
Tá alguma coisa acontecendo aqui que eu não estou conseguindo passar direito esse slide. Agora. Bom, gente, boa tarde a todos, tá? Eu vou falar um pouquinho. Eu espero que todos estejam me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Vou falar um pouquinho sobre as orientações, né, aos familiares ou cuidadores. Vale ressaltar que há umas duas divisões em relação ao cuidado, né? Existe o cuidador propriamente falando e existe os cuidadores familiares, né? Os cuidadores são pessoas técnicas, geralmente são os técnicos de enfermagem, né, que são esses cuidadores. Os cuidadores técnicos, eles têm um manejo mais técnico de estar lidando com o paciente, e nessas situações ele tem todo um preparo para lidar com certas emergências que possam vir a ocorrer. E quando se fala em relação aos familiares, precisa também os mesmos, quando forem passarem para a parte dos cuidados, precisam também ter um certo manejo em relação a como lidar com isso. Afinal de contas, vai estar sempre tudo vinculado às questões afetivas. E sempre é importante frisar uma situação que eu acho super importante, né? Que é sempre fazer reuniões com os técnicos, junto com as pessoas familiares do paciente, né? Para saber o que está acontecendo com ele, saber que processos estão fazendo, para que tanto os técnicos quanto os familiares fiquem familiarizados com tudo que estão acontecendo, tanto para conversarem um com o outro em relação à melhoria do paciente e também conversar uns com outros para saber como eles estão lidando com certas situações que o próprio paciente está trazendo. Vamos lá. Se o cuidador for alguém da família, é preciso que todos fiquem a par do que está acontecendo e também é preciso que dentre eles haja uma certa troca em relação a esses cuidados, né? É que outros membros da família também possam estar participando em relação a esse paciente que encontra-se com câncer. Por exemplo, uma situação de que todos saibam o que está acontecendo e que eles possam estar revezando em relação a isso. Bom, quando eu for com as pessoas técnicas, como eu bem falei, vai ser necessário que também haja essa reunião e entre outros técnicos. É preciso sempre haver mais de um, se possível for, porque é muito importante que ambas as pessoas que estão cuidando também precisam se cuidar. Então, para que isso também haja uma rotatividade. Eu vou falar sobre 4 dicas muito básicas mesmo, que eu li e também aprendi na prática, que eu tive uma pessoa que estava vindo na minha casa, que ela estava com câncer, né? Então, eu acompanhei de perto a lida e também eu li alguns artigos e falaram basicamente isso. A primeira dica é que aceite ajuda e saiba pedir ajuda, né? Ou seja, tanto o técnico quanto o familiar em relação ao paciente, é preciso que eles listem as coisas que precisam ser feitas e que isso haja uma distribuição dos afazeres, né? Por exemplo, o técnico hoje cuida do paciente, dá banho, leva para fazer a químio, enquanto outros membros da família possam estar ajudando em relação ao cuidado, tanto da higiene íntima, alguns podem se dizer assim, tanto quanto para fazer comida ou para cuidar da alimentação dele de forma diferente. A segunda seria que a pessoa precisa valorizar-se no seu empenho e nos cuidados que ela oferece, né? Ela ou ele. É bastante comum que alguns cuidadores e alguns familiares, por muitas das vezes, eles se sintam culpados por algum erro que eles cometeram ou por eles acharem que aquela pessoa que está ali, principalmente familiares, são por culpa deles, alguma coisa que eles não conseguiram ver antes, coisas que eles não conseguiram perceber, coisas que eles deixaram para mais tarde e acabou acontecendo o que aconteceu. Então é muito importante eles entenderem que isso é uma coisa que eles não podem se culpar e que não existe, entre aspas, né, o cuidador perfeito. Bom, e o terceiro é que eles procurem ter apoio social. Esse apoio social, os cuidadores, eles precisam ter entre eles e principalmente tem com a família e a família com os cuidadores, para que esse apoio ele consiga, como é que eu posso dizer, para que eles consigam crescer juntos e levar uma certa melhoria para o paciente, né? E para eles também, eles precisam ter esse apoio
para que eles possam se sentir menos sobrecarregados com outros afazeres que possam vir a ter. Às vezes, o paciente, ele dá um certo trabalho, mas muitas das vezes é você que se cobra tanto como cuidador, tanto o cuidador quanto do familiar, se cobra tanto para aquela pessoa, que muitas das vezes você está muito mais cansado fisicamente, mentalmente, do que às vezes o paciente. De tanto que você precisa colocar uma carga sobre aquilo, uma energia sobre aquilo. E, por último, estabeleça cuidados pessoais para a sua saúde. Ou seja, cultive sempre, tenha sempre uma boa impressão de você mesmo como cuidador, seja técnico ou familiar, e que tire um tempo para você mesmo. Esse tempo é muito importante para que você possa estar saindo com outras pessoas, para que você possa estar interagindo com outras pessoas, e principalmente, quando você tirar esse tempo para si, é importante frisar e buscar a sua ajuda para a sua saúde, né? Às vezes, nesse caso, o que a gente indica sempre como orientação é ir buscar, sim, uma ajuda psicológica nesses meios que a minha colega acabou de falar antes, né, nos locais, buscar essas ajudas psicológicas e, principalmente, poder buscar apoio nas pessoas que você gosta. E, a partir daí, podem tentar ser melhorias, podem tentar vir a melhorias, tanto para si quanto para o paciente. Bom, é isso, professora. Obrigada. Ok, meninas. Obrigada também. Tem mais alguém? Quem é a última, professora? Sou Eu a tô tentando última. aqui passar o slide, só um momento. O negócio aqui tá complicado. Ai, meu Deus, passa. Agora. Vai, Jace. Ok, gente. Bom, esse momento, no caso, eu vou só explicar como aconteceria, tá? No início da palestra, durante a palestra, na verdade, né? Seriam distribuídos papeizinhos pequenos, assim, com a palavra, acabei de esquecer. Seria passos, né? De como aconteceria esse momento. Eles fariam, as pessoas que estivessem assistindo a palestra naquele momento, escreveriam em papeizinhos que estariam sendo distribuídos as suas dúvidas, os seus relatos, o que eles quisessem escrever, certo? Então, durante a palestra, se surgisse dúvidas, mas que eles não quisessem se identificar, esse era o momento de a gente juntar os papeizinhos que foram preenchidos dentro de um saquinho azul representativo, tá? Para que o especialista ou nós mesmos respondêssemos as perguntas, tá? Então, poderia ser perguntas, por exemplo, o que é uma próstata, né? Que parte do corpo fica a próstata? O que é o PSA? O que é o exame de toque? Tudo que pode ter sido mencionado anteriormente, que eles não tenham entendido, esse era o momento deles de fazer a pergunta, né? De já terem preenchido o papelzinho que havia sido previamente distribuído, a gente pegaria para ler, ou nós mesmos responderíamos, ou o próprio especialista urologista, tá? Pode passar. Aí eles não precisariam se identificar. Tem outro slide no finalzinho? Ai, meu Deus. Tinha outro? Já, eu acho que tem um último slide. É o de referências? Depois da aqui. Isso. Era de o último É o nosso Era de agradecimento. referência e esse aí. E é isso, gente. Daí é só pra gente aqui. Não estava passando todos direito juntos na o luta slide. contra o câncer. E é isso, finalizamos. Ok, meninas, muito obrigada. Tem mais alguma equipe ou ficou só essas 3 mesmo para hoje? Eu acho que só a gente, né? Porque só as 3, né? O pessoal que tá aqui já apresentou. Ok, então, gente, é isso, né? Dentro de uma unidade, é ideal que a gente não fique só nessa parte teórica. Como, em geral, as pessoas estão ali aguardando para ser atendidas, né? Elas não vão para uma palestra, é importante que a gente sempre pense em ações rápidas, porque, em geral, elas são realizadas na sala de espera, no corredor de atendimento da unidade. Então, a gente faz a psicoeducação de uma forma dinâmica, porque se for muito teórica, acaba sendo muito cansativo para quem já está ali
numa sala de espera, às vezes está em pé, às vezes nem está sentado. Então, a gente faz uma parte informativa, mas é importante que a gente tente dinamizar com alguma dinâmica, tá? Então, essa aí que vocês colocaram, de fazer uma dinâmicazinha no final, iniciar com uma dinâmica, isso acaba chamando a atenção, tá? Isso é muito importante a gente pensar. Pensar também que dentro de uma unidade a gente não vai ter recursos de um data show, então a nossa palestra vai ter que ser feita com cartazes, com mural, ou com algo que a gente segure. Então, daí a gente precisa também pensar com criatividade, né? De que forma nós vamos apresentar o tema, tá certo? Então, em geral, muito bom todas as apresentações, muito obrigada aí pelo trabalho que vocês realizaram, tá bom? Agora eu quero conversar com o pessoal que foi para a unidade básica. Quem está aí que foi? O Marcelo foi, quem mais? Só o Marcelo que está online, que foi para o estágio. Então, Marcelo, eu gostaria que tu me falasse como é que foi lá na unidade hoje. Marcelo, você me ouve? Marcelo? Acho que o Marcelo saiu. Deixou sozinha, né, Marcelo? Deixa eu ver aqui quem mais estava na... Tá dormindo. Deixou ligado e saiu. É assim que a gente descobre. Oi? Elizabeth, Aline, Giovana. Girlene, Sim. Você foi para a unidade, Girlene? Emily? Gente, tem alguém aí, por favor? Girlene, Emily. Oi, professora. Oi. É porque teu áudio tá muito baixo aqui, tá chovendo muito onde eu tô, professora. Ah, tudo bem. Me fala como é que foi hoje lá na unidade, Girlene, lá na Vila Então, do Mar. professora, tá. Primeiro início, a gente chegou, né? Fomos recebidos por esses estagiários locais. E aí também ficamos aguardando até 10 horas, porque a menina estava em atendimento, né? A psicóloga. Aí depois ela atendeu a gente. Aí, professora, vai ter várias questões, porque começa pelo seguinte, a documentação que foi, né, tá errada, porque de início, o pessoal da Isamás passou a documentação dizendo que eram 6 encontros, né, 6 segunda-feira. No papel só tá 5, ainda estão com a data toda errada. Não, todas erradas. Não está errado. O problema é que a data que a gente passou não foi autorizada, né, porque quando eu passei já faz tempo, então eles autorizaram agora, tá? Então, os encontros serão realizados no mês de dezembro, de hoje até o dia 30, tá? Serão Então ela tem... É porque isso aí deu uma confusão sem fim, professora, na hora, porque isso aí vai ter que ser repassado para ela, entendeu? É porque ela não leu. Pela contagem dela... Eu vou conversar com ela, mas é porque ela não leu o papel que eu mandei para ela, que é o papel da SESMA. Mas eu explico para ela, pode deixar. Eu acho porque tem muitas dúvidas, professora, ficou muita coisa em dúvida, né? Tá, então me fala aí logo as dúvidas para eu já mandar Ah, outra coisa, ela perguntou se a gente sabia até qual era o dia, a data final para mandar o relatório. Porque no caso, lá a gente tem encontro até o dia 7 de dezembro, né? Isso, no papel. Seria nosso... No papel que veio da SESMA, tá? Mas as datas que vocês irão vai ser as que eu digitei. Vocês não abriram o papel, o que eu disse que era para vocês imprimirem, para ela assinar? Pois é, professora, a gente digitou, mas inclusive tem muito erro, porque tem até data de 2019 lá, a senhora tem que dar uma revisada lá.
Tá. Então, peraí, deixa eu abrir aqui. Calma aí, deixa eu abrir aqui. As datas vai ser... Deixa eu abrir aqui o papel que eu mandei para vocês. Peraí. Tá. Vamos lá, estágio. Só se na hora de anexar, eu anexei o errado, mas eu tinha atualizado com as datas todinhas que vocês iriam nesse mês. Bom, estágio básico. As datas que vocês vão é 9/11, na ficha que tá aí, que eu mandei aí no zap, tá? 9/11, que foi hoje, 16/11, 23/11, tá errada, realmente, vai ser 23 e 30/11. Essa aí, 5 de junho, eu vou deletar e eu vou mandar novamente para vocês. Mas vocês vão em 5 encontros, tá? Por quê? Porque no dia 7 vai ser um feriado imprensado. Provavelmente não vai ter nada aqui na ISA+, entendeu? O calendário de prova, até onde eu vi, vai do dia 30 de novembro, mas dia 7 já não é mais calendário de prova. Então, o último encontro provavelmente vai ser dia 30 de novembro, tá bem? Então, eu vou só alterar novamente, vocês imprimem, que é as datas que eu coloquei aí. E eu vou confirmar novamente essa informação com ela, tá? Então, Professor? as datas. Qual foi a outra confusão que teve? A maior questão foi essa da data, né? Porque ela tem que saber, ela vai ter que saber subdividir os temas, né? Tá. Serão 5 para 12 alunos, né? E como foi resolvido? Contando de hoje, a gente só tem mais 4 encontros, né? Isso, porque no papel só tem 5. Correto? Ela disse que a questão principal é a gente entregar o relatório para vocês direitinho, né? E tá no cronograma do que a gente está fazendo lá, porque vai ser dividido. E por último, a gente queria fazer a visita em campo, né? A campanha em campo. Que seria, no caso, no dia 7 de dezembro. Não é isso? Porque eu tô sem um papel na minha mão. Como assim? Que visita em campo que você diz? É porque a gente tem que fazer uma campanha na Vila da Barca, entendeu? A gente vai ter que sair dentro do NASP para fazer a campanha. E aí a gente podia fazer. Ela propôs para a gente fazer em loco, né? Tá. Como eles fazem. Dia 30. Dia 30? Tá. Dia 7 de dezembro, que o pessoal sempre se esquece, mas dia 8 de dezembro é um feriado. Então, esse dia 7, provavelmente nada funciona. Então, tá aprovado, mas vamos esquecer essa data. Então, a gente vai colocar para 30 de novembro essa ação da campanha, tá? Tá, então tá ótimo. Eu vou mandar um e-mail para ela daqui a pouco, mas antes de eu mandar, eu mando no zap para vocês aprovarem, ver se está tudo ok, e aí eu formalizo com ela. Daqui a pouco não. É porque ficou bastante pressão em relação a isso. Só as datas, né? Tá, pode deixar. E aí eu vou atualizar de novo os documentos para vocês. Porque para ela saber, para ela se programar para ela, a gente já poder ter preenchido o relatório e te entregar, né? No relatório, na verdade, vocês vão me entregar só no final, tá? Então, por exemplo, vocês vão até o dia 30 de novembro para a unidade. Aí eu vou marcar uma data nessa semana do dia 30 que vai ser a entrega, tá? Aí essas duas fichas que eu mandei aí no grupo, vocês vão entregar junto com o relatório anexado ao relatório de vocês, impresso, tá? Então, o que vocês precisam fazer com essas fichas? Imprimir, toda segunda-feira leva para ela dar o visto que vocês foram para a unidade e a atividade que vocês fizeram. Mandei 2 fichas, certo? Uma de frequência e a outra de observação. A de observação você vai fazer um relato do que ocorreu naquele dia, quais foram as ações que vocês fizeram lá na unidade, entendeu? Então, uma de frequência... uma de frequência e a outra é a ficha de observação, que é justamente... A de observação são 4 fichas, então, né, professor? 5 contando com a de hoje, né? Exato. Aí vocês vão imprimir uma ficha para cada dia que vocês vão lá e fazer um resumo de próprio punho do que aconteceu, o que vocês fizeram nesse dia na unidade,
Tá. Tá? E da Tá bom. frequência, assina com horário de chegada, horário de saída, um resuminho também do que foi feito e pede para ela assinar na frequência, que tem uma parte lá que é a parte da preceptora. Aí, isso vocês vão me entregar no final do relatório, no final do semestre, junto com o relatório. Então, vamos pensar logo aqui numa data, tá? Então, a última de ida lá vai ser dia 30. Então, eu vou colocar para vocês me entregarem aqui o relatório, independente de quem vai para campo ou não, no dia 3, tá? Dia 3 de dezembro. A entrega do relatório final para mim. Tudo bem? Deu para entender, Girlene? Alguma dúvida? Professora, essa data de entrega do relatório é tanto para o pessoal que está em campo quanto para a gente também? Isso, correto. Tá, dia 3, né? Dia 3. Ok, aí, obrigada. mas quem quiser entregar antes, por exemplo, quem não vai para campo, não, vamos manter todo mundo dia 3, porque a gente vai ter a supervisão aqui no dia 30, tá? Aí vocês me entregam no dia 3. Tá, ok. Tá bom? Professora, para entregar então tudo no dia 3 de dezembro, é isso? Isso, vamos fechar nessa data, 3 de dezembro. Aí ele entrega junto com a continuação daquele que a gente já tinha enviado, não foi da primeira parte? Exatamente. Tá, entendi. Continua lá, tá bom. Professora, uma dúvida também. A gente faz os slides em grupo, né? Só que eu escrevi o meu relatório à parte, eu fiz sozinha. Aí eu tenho que anexar também, assim como as outras meninas, cada uma tem que mandar os slides juntos. Ah, tá, ok. Tá? Professora, desculpa, esse slide eu também vou ter que fazer do relatório? Os slides vocês anexam, tá? No relatório, porque no relatório é todas essas atividades que a gente construiu ao longo do semestre, tá? Então, essas ações que vocês estão fazendo aqui em loco, vocês colocam as evidências, tá? Que no caso Calma, peraí. Eu vou ter que fazer o relatório normal e os slides com todos os projetos que a gente já fez, ou seja, o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Já está pronto, né? Você vai só anexar. Tem uma parte lá do nosso relatório que são os apêndices, tá? Os apêndices é onde você vai anexar tudo aquilo que você construiu. Aí você vai anexar Setembro Amarelo, o Novembro Azul e o Outubro Rosa. Tá, professora? Entendi. Você não vai construir novos slides, você só vai anexar o que vocês já fizeram. Professora, e para quem não está, para quem não está indo por conta da gente que não pode ir, o que a gente vai fazer? Só esse relatório? Não, vocês vão fazer o relatório com as atividades que a gente está fazendo toda segunda-feira. Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul e as outras que eu ainda vou passar. Ah, tá, ok. É isso que eu queria saber. As meninas que estão indo, além disso, vão ter que acrescentar a ficha de observação do que elas estão fazendo lá no campo. Tá? Na próxima segunda, eu não vou passar nenhuma atividade para vocês. O que a gente vai fazer? A gente vai falar só sobre relatório. Eu vou trazer aqui novamente, eu vou pegar um dos relatórios de vocês e a gente vai tirar todas as dúvidas do relatório. Tá? Tanto para quem está indo para o campo, quanto para quem não está indo. Então, a gente vai falar da construção, da finalização do relatório. Tá bom? Professora. Oi, Marcelo. Professora, o que aconteceu hoje? Eu só queria falar assim da minha parte, que eu fui lá pro estágio tudinho, só que meia hora antes de terminar, a psicóloga ainda não tinha atendido a gente, eu tinha a hora marcada no banco. Então, eu saí meia hora antes para ir no banco de terminar. Eu não sei se a psicóloga chegou a atender a gente. No meu caso, que se ela atendeu ou não, eu não estava presente, se ainda vai valer, eu ainda posso pegar a assinatura de hoje ou não? Eu perdi aí no caso, na próxima segunda, quando você for para o estágio, você explica para ela pessoalmente o que ocorreu. Aí provavelmente ela vai dar o visto, sim, tá? Tá bom, obrigado. Então. Beleza.
Então, pronto, gente. Eu vou organizar todas as informações, vou passar para vocês no grupo e vou formalizar com a Jaqueline, tá bem? Todas essas informações para ficarem bem alinhadas. E na próxima segunda a gente vai falar somente do relatório. Combinado? Professora, Oi? professora, desculpa se eu estou repetindo alguma informação que já foi Fala dita, mais mas alto, não... que agora começou a chover aqui, Marcelo. Eu não estou mais escutando. Desculpa se eu falar alguma informação que já foi dita, mas eu não sei se as meninas falaram que tinha uma data lá que tá errado. Já. Elas já falaram, eu vou corrigir, vou reenviar no grupo para vocês. Tá bom, então, desculpa. Tá bom. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.